Nosso Deus, pela alegria de tê-los. Deus te abençoe, viu? Muito bem. Abra sua Bíblia no mesmo versículo que nós lemos aqui na quarta-feira. Josué capítulo 1 e o versículo 8. Hoje eu vou trazer uma palavra para você subordinada ao seguinte pensamento: atitudes de quem não quer ser bem-sucedido. Então eu vou falar aqui hoje para você que não quer ser bem-sucedido. Pastor, eu não quero ser bem-sucedido na vida. Só você seguir o que eu vou falar aqui. Se você seguir o que eu vou falar, você não vai ser bem-sucedido. Agora, se você fizer um contraponto aí na sua mente, no seu coração, em relação a tudo que eu vou falar, consequentemente o resultado vai ser diferente. Se você fizer o que eu vou falar, você vai ser infeliz. Não vai ser bom não. Não vai dar certo. Agora, se você fizer, entender o que eu estou falando e repreender isso na sua conduta, e repreender isso no seu modo de vida, então, ao invés de você ser uma pessoa que não vai ter sucesso, mal sucedida, você vai ser uma pessoa bem sucedida. Então olha para o que eu vou falar, escuta bem. Talvez você não vai ter aqui muita vontade de dar glória. Você não vai ter muita vontade aí não vai ser muita coisas que vão ser coisas aqui que talvez não vão alegrar muito o seu espírito, mas vão te ensinar. Você pode sair desse culto hoje para viver tudo diferente, para ter uma vida diferente, um casamento diferente, uma paternidade diferente, uma vida financeira diferente, uma vida espiritual diferente. É só você querer. Então vamos ler, e aí eu vou falar com você. Josué capítulo 1 verso 8 diz assim: não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o seu caminho e serás bem sucedido. A minha palavra hoje é essa: atitudes de quem não quer ser bem sucedido. Deus aqui está dando para Josué uma atitude para ser bem sucedido. Ele está dizendo: não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Deus está dando aqui o caminho das pedras, e Deus está dizendo: então, quer dizer, se você fizer isso, você vai fazer o seu caminho prosperar e você vai ser bem sucedido. Se eu perguntasse aqui, quem quer ser bem sucedido? Todo mundo vai dizer que quer. Quem é que não quer? Será que tem alguém aqui nessa igreja hoje à noite que tem no coração essa ideia de dizer: eu quero me estrepar na vida, eu quero ser quebrado aí pela vida, pastor, eu quero ter só insucesso, só infelicidade, eu não quero viver coisas boas, eu quero viver só coisas ruins. Meu irmão, pelo amor de Deus, não tem ninguém em sã consciência que pensa isso. Quero ter uma vida
graçada em todas as áreas, na área financeira, na área do meu casamento, minha família, nos meus filhos. Ninguém quer isso, não. A gente quer ser feliz, a gente quer ter vitória, a gente quer ser bem sucedido. Agora você precisa entender que ser bem sucedido ou mal sucedido só depende de você, só depende das suas atitudes, das suas escolhas, do seu jeito de viver, do seu estilo de vida. Quais são os princípios que Deus se utiliza para abençoar a gente, para a gente ter uma vida bem sucedida? Eu já falei isso aqui. Existem alguns princípios que fazem Deus nos abençoar, que fazem com que a nossa vida seja uma vida feliz, uma vida bem sucedida. Primeiro, um ato soberano da vontade dele, um ato único, exclusivo da vontade diretiva de Deus. Você sabe que Deus tem vontade permissiva, Deus tem vontade circunstancial, mas Deus tem uma vontade diretiva, que é uma vontade autônoma, independentemente de pessoas ou circunstâncias. Às vezes a bênção de Deus vem na nossa vida por uma vontade diretiva de Deus, uma vontade exclusiva dele, que a gente pode usar o termo soberana, a vontade soberana dele. Deus às vezes faz coisas para mim, faz coisas para você, prospera a gente, engrandece, abençoa, só por causa dele. É a vontade diretiva dele, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com circunstâncias que envolvem a minha vida. É porque Deus determinou que vai me abençoar e abençoa. Deus determinou te abençoar e te abençoa. Deus apareceu a Salomão e disse: pede o que você quiser que eu vou te dar. Salomão disse: eu quero sabedoria. Aí Deus disse: por que você não me pediu riqueza? Por que você não me pediu a morte dos seus inimigos? Por que você não me pediu vida longa? Eu vou te dar a sabedoria que você pediu, mas vou te dar riqueza também, e vou te dar riqueza como ninguém teve e terá depois de você. Foi um ato que? Exclusivo da vontade diretiva dele. E Deus às vezes te abençoa por um ato exclusivo da vontade dele. Salmo 115, verso 3: o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Um dia Jó olhou para Deus e disse: por que eu estou sofrendo aqui? Por que essas coisas estão acontecendo comigo? Ele quis uma explicação. Só que Deus, meu irmão, Deus não tem que dar explicação para ninguém do que Ele faz. Deus não tem que ficar justificando aquilo que Ele está fazendo. Deus faz e pronto. Deus faz e não tem que dar satisfação nenhuma para ninguém, não. Deus olhou para Jó e disse: eu não tenho satisfações a te dar, porque você não me ajudou a ser o que eu sou. Eu não tenho que te explicar nada, eu não tenho que te dar satisfação de nada, porque eu sou Deus, eu estou assentado no trono. E Deus, irmão, Ele faz do jeito que Ele quer, quando Ele quer, na hora que Ele quer, e ninguém tem nada a ver com isso. Isaías 43, 13: antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Então, primeiro, Deus abençoa a gente por um ato único e exclusivo da vontade diretiva dele. Segundo, Deus abençoa a gente por causa do seu amor, o amor de Deus. Olha, é por isso que você olha certas pessoas e você diz assim: se eu fosse Deus, eu não abençoava esse cidadão assim. Se eu fosse Deus, eu não abençoava essa mulher desse jeito. É por isso que eu não sou Deus, você também. Mas Deus abençoa. Abençoa pelo amor dele, pela misericórdia dele, pela graça dele, pela compaixão dele. E isso foge ao raciocínio lógico. Isso sai do campo da razão humana, da lógica humana, porque o amor de Deus, ele é incondicional, o amor de Deus é incomparável, o amor de Deus é inexplicável. Romanos 5:8, Paulo diz:
Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quem vai explicar o amor de Deus? Salmo 34, verso 8: provai e vede que o Senhor é bom. Salmo 100, verso 5: porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Deus abençoa com base no amor dele. Ele ama e abençoa. Se fosse eu, não abençoaria aquela pessoa. Se fosse você, não abençoaria também. Mas não sou eu e nem você, irmão, é Deus. Terceiro, Deus abençoa a gente por obediência aos seus mandamentos, por obediência aos seus estatutos, por obediência aos seus preceitos, por obediência à sua palavra. Deixa eu te falar, não tem fórmula mágica não, não tem receita mirabolante não, não tem aquele negócio de tirar coelhinho da cartola não, meu irmão. É obediência aos princípios, é obediência à palavra, é obediência àquilo que Deus está falando com a gente, que faz a bênção chegar na nossa vida. Deuteronômio capítulo 28: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, todas essas bênçãos virão e te alcançarão. Você vai ser cabeça, não vai ser cauda, vai estar por cima, não vai estar por baixo, vai emprestar a muita gente, mas não vai pedir emprestado. Salmo 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. E tudo, não são algumas coisas, não é uma parte, tudo quanto fizer prosperará. Salmo 112: bem-aventurado o varão que teme ao Senhor, e nos seus mandamentos tem grande prazer. Se tem grande prazer no mandamento de Deus, vai cumprir o mandamento. Se tem grande prazer no mandamento de Deus, vai viver de acordo com esses mandamentos, de acordo com esses preceitos. Aí a Bíblia diz: bem-aventurado o varão que teme ao Senhor, nos seus mandamentos tem grande prazer, a sua descendência será poderosa na terra, riqueza e prosperidade haverá na sua casa. Eu estou declarando que esse versículo vai se cumprir na vida dos crentes aqui dessa igreja. 4 glória, 3 aleluia, uns 50 receberam. Eu vou profetizar de novo, nesse ano esse versículo vai cumprir na vida dos crentes aqui da AD Bueno, em nome de Jesus. E por último, Deus nos abençoa como? Em reação às nossas ações. Ele abençoa por vontade diretiva, Ele abençoa pelo amor dEle, Ele abençoa pela obediência nossa aos preceitos que Ele estabeleceu, e Ele abençoa em reação às nossas ações para com aquilo que Ele estabeleceu na sua palavra, porque é o que Deus está falando para Josué: tenham cuidado de fazer conforme tudo quanto nessa palavra está escrito aí. Aí Deus disse: se você fizer, qual que é? Essa é a ação. Qual que é a reação? Então seu caminho vai prosperar e você vai ser bem sucedido. É isso que Deus está falando, de acordo com as suas atitudes. Por isso que eu falei no começo, ser bem sucedido ou mal sucedido só depende de você, das suas escolhas, das suas atitudes, das suas decisões, do seu estilo de vida. De acordo com a maneira, ou da maneira que você agir, Deus vai reagir te abençoando, vai reagir você tendo uma vida bem sucedida, ou uma vida mal sucedida também.
Deuteronômio 30:19, Deus disse: hoje eu tomo os céus e a terra por testemunhas, que eu estou propondo para você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Mas você quer escolher a maldição? Você quer escolher a morte? Deus vai agir de acordo com a sua escolha, mas não vai interferir nela. 1 Samuel 2:30, Deus disse: aquele que me honrar, eu vou honrar, mas aquele que me desprezar, eu vou desprezar. Simples assim, meu irmão. Aqui não tem nenhuma profundidade teológica aqui. É claro como é. Deus está dizendo: se você me honrar, eu vou te honrar, mas se você me desprezar, eu vou te desprezar. O Cid deu uma palavra aqui e falou sobre a honra de Deus. Por que tem gente que tem a bênção financeira na vida dele? Porque honra Deus. E por que tem gente que não tem a vida financeira? Porque despreza Deus nessa área, ué. Deus falou: se você me honrar, eu vou te honrar, se você me desprezar, eu vou te desprezar. Simples assim. Fala para o irmão que está perto de você, fala: simples assim, meu irmão. Fala aí, me ajuda aí. Então vamos lá. Atitude de quem não quer ser bem sucedido. Número 1, seja um exaltado. Você não quer ser bem sucedido na vida, meu irmão? Seja um exaltado. Seja uma pessoa soberba, seja uma pessoa arrogante, seja uma pessoa prepotente, seja um exaltado. Provérbios 6:16, a Bíblia diz assim: 6 coisas aborrecem Deus, e a 7ª ele abomina. Aí no verso 17, Salomão começa dizendo a primeira coisa que aborrece Deus: olhos altivos, arrogância, prepotência. Ser uma pessoa exaltada no sentido disso, né? de ser jactante. Provérbios 16:18 diz assim: a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito, a arrogância, precede a queda. E eu poderia ficar nessa brincadeira com os irmãos aqui a noite inteira, falando de textos bíblicos sobre isso. 2 Coríntios capítulo 10, versos 17 e 18, Paulo diz assim: aquele que se gloria em Deus, porque não é aprovado aquele que a si mesmo se exalta, mas aquele a quem Deus exalta. Tiago 4:6 diz: Deus resiste o soberbo, mas Ele dá graça para o humilde. Jeremias 9:23 e 24: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas aquele que se gloriar, se glorie nisso, em me conhecer, diz o Senhor dos exércitos. Agora, se quer ser mal sucedido na vida, seja uma pessoa arrogante, exaltada. A Bíblia conta a história de Uzias. Uzias, junto com Manassés, foi o rei que mais reinou 55 anos. E a Bíblia diz, irmão, que Uzias começou bem, mas ele terminou mal, porque exaltou o seu coração. A Bíblia diz que Deus abençoou Uzias de uma maneira poderosa. Deus fez Uzias prosperar. A Bíblia diz que Uzias foi maravilhosamente ajudado por Deus. Ninguém recebeu essa palavra na Bíblia, mas a Bíblia diz que Uzias exaltou o seu coração. Ele achou que era ele achou que era a força dele, a capacidade dele, o talento dele, a habilidade dele. Tem muita gente assim hoje.
Deus abençoa ele, Deus prospera ele, Deus engrandece ele, ele começa a achar que é ele. E aí fica cheio de orgulho, cheio de arrogância, cheio de exaltação, cheio de prepotência, achando que a bênção, o engrandecer, o prosperar é por causa dele, é a capacidade dele, a habilidade dele, a força do braço dele. Quando o camarada, eu falei isso aqui numa mensagem uns dias atrás, quando o camarada que construiu o Titanic foi batizar o navio, o transatlântico, para ele fazer a primeira viagem, um repórter perguntou para ele assim: o que é que o senhor fala sobre a segurança do seu navio? Ele falou: nem se Deus quiser, ele afunda o meu navio. Nem se Deus quiser, ele afunda o meu navio. 4 dias depois, o Titanic estava no fundo do mar e 1.500 pessoas morreram. Porque o que é a nossa vida? O que é o ser humano, irmão? O Salmo 78, verso 39 diz que a nossa vida é como um vento que passa e não volta mais. O Salmo 90 diz que a nossa vida, os nossos dias, eles se acabam como um conto ligeiro, como um sopro, um suspiro. E no mesmo Salmo 90, a Bíblia diz: a nossa vida é como a erva do campo, que de manhã cresce e floresce, à tarde murcha e seca, e o seu lugar não existe mais. Isaías 45, verso 9 diz: o que é o homem? Ele faz uma pergunta. O homem é caco de barro no meio de outros cacos de barro. Deixa eu te dizer, quem te abençoa é Deus, quem te engrandece é Deus, quem te prospera é Deus, quem não deixa faltar nada para você, meu irmão, é Deus. Quando a bênção chegar na sua vida, não se esqueça, nunca foi você, irmão, sempre foi o nosso Deus, estendendo as suas mãos sobre a sua vida. Olha aí para quem está perto de você, quem sabe quem está do lado, atrás, fala para alguém, 1 ou 2 está perto de você, fala: nunca foi você, sempre foi Deus. Fala aí, meu irmão. Fala aí, nunca foi você, sempre foi Deus. E cada crente que está neste santuário esta noite, que reconhece que é a boa e poderosa mão de Deus sobre a sua vida, levante a sua mão aí aonde você está e diga uma palavra de louvor e adoração a esse Deus, meu irmão. Aleluia. Mas você quer ser mal sucedido na vida? Seja exaltado, Número 2, se você quer ser mal sucedido na vida, seja um pessimista. Seja um pessimista, meu irmão. O pessimista só vê o que dá errado, ele nunca vê o que dá certo. O pessimista só olha para as coisas ruins, ele nunca olha para as coisas boas. Você quer ser uma pessoa mal sucedida na vida? Seja uma pessoa pessimista. Olha para tudo e só vê o que dá errado. Olha para tudo e só vê aquilo que está ruim. Seja uma pessoa negativa, uma pessoa pessimista, né? Uma pessoa que não tem bons olhos. Mateus 6, Jesus disse: se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo vai ser tenebroso. Sua vida vai ser tenebrosa, tudo ao seu redor vai ser trevas. Não sou eu que estou falando, não, foi Jesus quem falou. Você quer ser uma pessoa infeliz na sua vida? Seja um pessimista. Eu já falei aqui, o pessimista, você fala de dinheiro, ele fala de dívida. Você fala de viagem, ele fala de acidente. Você fala de saúde, ele fala de doença.
Um dia uma moça chegou para mim aqui depois do culto e falou assim: pastor, eu queria que o senhor orasse por mim, eu vou fazer um concurso, mas eu sei que eu não vou passar não. Eu falei: se você não acredita, por que você quer que eu acredite? Eu falei: se você mesmo não tem fé, por que você quer que eu tenha? Irmão, escuta uma coisa que eu vou te falar: a vida não te dá limites, a vida te dá obstáculos. Limite quem se dá é você mesmo. É a história do elefante e a corrente, não é? O elefante do circo, grandão, poderoso, forte, mas não foge, não escapa. Está preso por uma corrente, ligado a uma estaca, e ele podia, a hora que quisesse, romper a corrente, romper a estaca e fugir, e escapar. Mas ele não foge e não escapa. E por que não foge e não escapa? Porque tem uma crença limitante dentro dele. Quando o elefante é novinho, recém-nascido, eles amarram a corrente no pé e amarram a corrente na estaca. E o elefante, por algumas vezes, ele empurra, ele puxa, ele se esforça, mas não consegue. Aí no outro dia ele puxa, estica a corrente, sua, se esforça e de novo não consegue. E no outro dia, e no outro dia, e no outro dia, até o dia que ele aceita aquela crença limitante. Até o dia que ele aceita que ele não consegue, ele não pode, ele não tem condições. E mesmo sendo um animal grande, agora, poderoso, mas ele nunca testa de novo a sua força, porque há uma crença limitante dentro dele. Se você deixar o pessimismo tomar conta de você, duas coisas muito violentas vão acontecer na sua vida. Escuta o que eu estou falando. A primeira delas é que o pessimismo vai identificar você com o fracasso. Escuta o que eu vou falar. Algumas coisas na sua vida podem ter dado errado, mas isso não significa que Deus não tenha um projeto e um propósito com a sua vida. Se Deus está te permitindo acordar, escuta o que eu estou falando. Enquanto você acordar, irmão, é porque Deus tem projetos e planos com a sua vida e através de você. Eu li uma frase esses dias que dizia assim: acordar é mais do que abrir os olhos. É Deus dizendo para você: vai, porque eu ainda tenho planos com a sua vida. Se Deus te permitiu acordar, é porque Ele tem projeto com a sua vida ainda, rapaz. Segunda verdade que o pessimismo vai criar dentro de você: se você deixar, ele vai inibir, vai neutralizar o seu potencial. Se Jairo ouvisse a voz dos pessimistas, a filha dele nunca teria sido curada. Se Neemias ouvisse a voz dos pessimistas, ele nunca tinha reconstruído os muros de Jerusalém. Se Davi tivesse ouvido a voz dos pessimistas, ele nunca tinha derrubado o gigante. Eu hoje oro no meu coração: você vai sair desse culto hoje livre dessa crença limitante na sua vida. Você vai sair desse culto hoje acreditando que com a ajuda de Deus você pode derrubar qualquer gigante, você pode resolver qualquer problema, você pode vencer qualquer situação, irmão, em nome de Jesus. Pega na mão de quem está perto de você e declara para ele assim: a última palavra na sua vida é de Deus. Não, fala com fé, fala: a última palavra na sua vida é de Deus. Fala: Deus ainda tem grandes coisas com a sua vida. Fala para ele: o território em que você está será pequeno para o tamanho da bênção que Deus vai mandar sobre você. Aleluia, aleluia. Terceiro, se você quer ser uma pessoa mal sucedida, fuja da sua realidade.
fuja da sua realidade, meu irmão. Viva na mentira, viva na utopia. Porque tem gente, muita gente, que não quer ver a sua realidade, a realidade da sua vida, a realidade da sua família, a realidade dos seus negócios, a realidade da sua vida financeira. A crise no casamento está lá, mas ele finge que não vê. A crise com os filhos está lá, mas ele finge que não vê. A crise financeira está lá, mas ele finge que não vê. Você quer viver uma vida mal sucedida? Perca essa percepção da vida ao seu redor, perca a percepção da vida à sua volta, fuja da sua verdade, fuja da sua realidade de vida, e passe a viver uma vida de mentira, passe a viver uma vida de utopia, uma vida que não é real, uma vida surreal, e você vai ser mal sucedido. Tem coisas que, se você se levantasse para resolver, você iria resolver, mas porque você não se levanta para resolver, essas coisas podem se tornar gigantes, essas coisas podem se tornar incontroláveis e até destruir você um dia, porque você está fugindo da sua verdade, está fugindo da sua realidade. Provérbios capítulo 13, verso 7, a Bíblia diz: tem gente que tem muito dinheiro e vive como pobre, e tem gente que vive como rico, não tendo coisa nenhuma. Viva dentro da sua verdade, viva dentro da sua realidade. Eu era pastor de uma igreja, e toda vez que terminava o culto, saía, fazia uma turma e dizia: pastor, vamos ali, vamos comer uma pizza. Aí ia comer a pizza, aí sentava lá para comer, papapá. Na hora de fazer o rateio, 300 pratas para cada um. Ia 10, 12, 15 famílias, mais os filhos, e aí só vinha descendo pizza, descendo pizza, descendo pizza. Eu mesmo comia só a metade de uma fatia, mas na hora de pagar, 200 conto. Terminava o culto domingo de manhã: pastor, vamos para a churrascaria. Aí saía lá 10, 12 famílias para a churrascaria, sentava, pá, quando vinha a conta, 150, 200, 250 pratas. Um dia eu chamei a Lélia e falei: deixa eu te explicar, isso não é a nossa realidade de vida. Se a gente continuar nessa vida, se a gente continuar nessa onda, nós vamos nos estrepar, porque a turma que vai, isso aí é dinheiro de balinha para eles, isso aí não vai fazer nem cócegas no orçamento deles, mas para nós isso vai fazer uma grande diferença. Essa não é a nossa verdade de vida, essa não é a nossa realidade de vida. Vamos parar com isso. E parei. Você quer se mostrar para quem, meu irmão? Você quer aparecer para quem? Viva dentro da sua verdade, viva dentro da sua realidade. Não queira viver uma vida de aparências para agradar as pessoas que estão perto de você. Se você fizer isso, escuta o que eu estou falando. Eu estou sendo um profeta de Deus para a gente aqui essa noite. Você vai ser uma pessoa mal sucedida na vida. Teve um tempo aqui para trás, eu tenho meu carro, a Lélia tem um carro dela, mas a gente não podia mais ficar com 2 carros, eu vendi o meu. E eu fiquei mais de 1 ano sem carro, só com o carro da Lélia, porque eu estava vivendo dentro da minha verdade, eu estava vivendo dentro da minha realidade. Você quer ser uma pessoa bem sucedida na vida? Viva dentro da sua verdade, viva dentro da sua realidade.
Não fica fingindo aquilo que não é a sua verdade, sua realidade. Não fica fingindo, meu irmão, pelo amor de Deus, que aquilo não está acontecendo quando está acontecendo. Não fica fingindo que está tudo bem quando não está tudo bem. Aprenda a pedir ajuda, aprenda a pedir socorro. O casamento está mal, aí não pede socorro, não procura, não pede ajuda, porque não posso, porque a lei das redes sociais hoje é essa, é mostrar só vitória, só alegria. Eu já falei, o local mais visitado do mundo é o fundo do poço, mas ninguém tira selfie nele. Mas não pode pedir ajuda, não fala. Aí quando vai para um gabinete pastoral para pedir uma ajuda para o casamento, já passou da hora, já passou do tempo, já não tem como mais fazer nada, porque ficou fugindo de uma realidade. Às vezes do ponto de vista da saúde física, irmão, eu vejo isso na igreja. O cara está sentindo uma dor há 1 mês, 2, 3, 5, 6, não procura um médico não. Sabe que tem uma coisa errada em relação à saúde, sabe que tem algo que não está certo, mas não procura um médico. Aí quando vai procurar, já passou da hora, aí morre. Aí alguém diz, Deus queria levar. Deus diz, eu não queria levar não. Por mim ele vivia aí mais uns 20 anos, ela vivia aí mais uns 15 anos. Eclesiastes 7,17 diz assim, não seja tolo, senão você vai morrer antes do tempo. Quem falou que tem fatalismo em relação a isso? Tem coisas da sua história que você pode abreviar, e tem coisas da sua história que você pode prolongar. Tem coisas da sua história de vida, meu irmão, que você pode antecipar, e tem coisas da sua história de vida que você pode prolongar. Agora, você quer ser uma pessoa mal sucedida? Fuja da sua realidade, fuja da sua verdade. Eu espero no meu coração que essa palavra entre no seu coração de maneira contrária, né? Você não vai fugir, você vai aceitar a sua realidade. E deixa eu te dizer uma palavra agora que eu sinto da parte de Deus. Pode estar difícil, pode estar problemático, pode estar degringolando, mas dentro da sua verdade Deus vai te exaltar, Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar e vai te engrandecer. Olha para 2 ou 3 e fala, é dentro da sua verdade que a sua vitória vai chegar. Fala aí, meu irmão, fala aí. É dentro da sua verdade que a sua história vai chegar. Ou eu profetizo esta noite sobre a vida dessa igreja, que dentro da sua verdade os seus inimigos vão ficar espantados com aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Já vou terminar, tá? 4. Quer ser mal sucedido? Use a sua boca para maldizer, ofender e machucar as pessoas. Quer ser mal sucedido na vida? Faz isso, meu irmão. Usa a sua boca para maldizer, ofender, machucar outras pessoas. Alguém disse, olha, o perdão é lindo, mas mais lindo ainda é não machucar os outros. Provérbios 18 e 21, a Bíblia diz assim, a morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 10 e 14 diz assim, a boca do tolo é destruição. Mateus capítulo 6, verso 45, Jesus falou assim, a boca fala do que o coração está cheio.
A pessoa só fala, irmão, daquilo que está dentro dela. Escuta o que eu estou falando para você. Quando uma pessoa ofende, quando uma pessoa machuca, maltrata a outra, não é por causa da outra, é porque ela mesma é uma pessoa doente, é uma pessoa mal resolvida, é uma pessoa que tem problema. Então quando ela ataca o outro, ofende o outro, agride o outro, o problema não está no outro, o problema está nela. É ela que é doente na alma, é ela que é uma pessoa mal resolvida dentro de si mesma, é ela que tem problema, é ela que é uma pessoa insatisfeita, e aí ela projeta isso na vida do outro. Foi o que Jesus falou: a boca fala do que o coração está cheio. Eu já falei aqui nessa igreja, e ontem eu fui pregar numa igreja ali em Goianira, o Elmar estava comigo, e eu falei isso lá ontem para um grupo de homens que estava lá. As maiores sentenças da sua vida saem dos seus lábios. Davi olha Batseba, toma Batseba para ele, manda matar Urias, que era o marido dela, que era um dos generais dele. E aí Deus manda o profeta na casa de Davi, e o profeta vem com uma metáfora e diz: olha, tinha um homem rico e um homem pobre. Vindo viajante na casa do rico, ao invés dele matar a única ovelhinha, uma das muitas ovelhas que ele tinha, ele matou a única ovelhinha que o pobre tinha. Davi, o que a gente faz com esse homem? Davi disse: esse homem é digno de morte. Davi sentenciou a morte, Davi declarou morte. Quando a criança nasce, Deus disse: a criança vai morrer. Davi disse: não mata a criança. Por 7 dias ele ora, jejua em favor do filho. Deus disse: a criança vai morrer porque você sentenciou morte. A criança vai morrer porque dos seus lábios saíram morte. As maiores sentenças da sua vida saem dos seus lábios. A minha palavra é: que palavras estão saindo dos seus lábios na sua casa? Que palavras você está dizendo lá dentro do seu lar? Quais são as palavras que você está dizendo para sua esposa? Quais são as palavras que você está dizendo para o seu marido? Quais as palavras que você está dizendo para os seus filhos? Quando você fala, irmão, você está profetizando sobre o seu futuro. Quando você fala, você está determinando sobre o seu presente e sobre o seu futuro. Eu visitei o Museu do Holocausto em Israel. É um dos lugares mais espetaculares que existem aqui na face da terra. Um local de lembrança, de homenagem aos mais de 6 milhões de judeus que foram mortos por Hitler em campos de concentração como Treblinka, Dachau, Majdanek, Auschwitz e outros. E quando você entra lá no Museu do Holocausto, chamado Yad Vashem, eles dizem, tem lá os vídeos e tal, e eu vi um vídeo e o camarada dizia lá: por que que o filho do judeu prospera? Por que que os filhos dos judeus são bem-sucedidos em qualquer parte do mundo onde eles estejam? E eles dizem lá: é porque o judeu nunca fala uma palavra negativa para o filho. O judeu nunca olha para o filho e diz: você nunca vai dar nada, você nunca vai ser nada na vida, você nunca vai conseguir nada. O judeu nunca diz isso para o seu filho. O judeu nunca diz uma palavra ruim, uma palavra negativa para o filho. O que você está dizendo para o seu filho? Você não presta, você não vale nada,
você nunca vai conseguir nada, nunca vai ser nada na vida. Isso é uma profecia que está saindo dos seus lábios e um dia vai se cumprir. Que Deus abençoe os membros dessa igreja, que Deus abençoe você que é pai e mãe, que você só tenha palavras boas para os seus filhos, você só tenha palavras de vitória para os seus filhos. Irmão, fala para o seu filho, pelo amor de Deus: filho, você vai chegar onde eu não cheguei, você vai conquistar o que eu não conquistei, você vai prosperar onde eu não prosperei. Provérbios 10 e 11, esse versículo é violento. Ele diz assim: a boca do justo é manancial de vida. A boca do justo é manancial de vida. Segura na mão de quem está perto de você e fala assim: a minha boca é manancial de vida. Fala aí, fala de novo: a minha boca é manancial de vida. Fala: eu quero abençoar você agora. Fala: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará na tua tenda. Tudo que estiver nas suas mãos vai ser abençoado em nome de Jesus. Fala para ele: a partir de hoje, da sua boca não vai sair mais murmuração, reclamação, porque a sua boca é manancial de vida. E eu vou terminar, quinto, e eu termino. Você quer ter uma vida mal sucedida? Faz isso aí, ó. Não peça conselhos, ou peça a pessoas erradas. Tranquilo. Se você quer ser mal sucedido, vive a vida, irmão, sendo seu próprio juiz, decidindo do jeito que você acha que tem que decidir, achando que você é o kit sabichão, dono da verdade, dono da razão, você sabe tudo. Viva essa vida intimista, não precisa de ninguém, não tem que dar satisfação da sua vida para ninguém. Você a si mesmo se basta. Quer ser mal sucedido? Viva assim. Não peça conselhos para ninguém não, meu irmão. E quando você for pedir um conselho, peça para uma pessoa errada. Faz isso, você vai ser mal sucedido na vida. Provérbios 12 e 15, a Bíblia diz assim: o caminho do tolo é reto aos seus próprios olhos, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. Provérbios 15, 22 diz assim: onde não há conselhos, os planos fracassam, mas na multidão de conselheiros, os planos se estabelecem. Agora, eu já falei aqui na igreja, eu já vou terminar, eu já expliquei aqui. Eu estou falando de conselho, eu não estou falando de opinião. Opinião qualquer um pode te dar. Agora, conselho só o especialista pode te dar. Quando você for pedir um conselho, não pede conselho para qualquer um não, porque qualquer um pode te dar opinião. Agora, conselho só quem é especialista naquela questão, naquela circunstância, naquilo que envolve o momento de vida que você está passando, só quem é especialista naquilo é que pode te aconselhar. Por isso que eu já falei aqui na igreja, toda vez que você for pedir um conselho, primeiro, peça conselhos para pessoas de Deus, porque quem não é de Deus, que conselho bom tem para te dar? Quem não é de Deus, que conselho que pode dar para você? Eu já falei várias vezes, o evangelho é uma contracultura, a cultura do mundo. Agora, quem está na cultura do mundo, que conselho bom pode dar para você em relação ao seu casamento, em relação a filhos, enfim?
Quando você for pedir conselho, peça conselho para pessoas de Deus. Segundo, quando você for pedir conselho, peça conselhos para pessoas experientes, pessoas que estão matriculadas na escola da vida há mais tempo do que você, que já passaram coisas, que já viveram coisas que você ainda não passou e nem viveu, pessoas que já chegaram onde você quer chegar. Peça conselhos para gente experiente. Jó 12:12 diz assim: com os velhos está a sabedoria, e com a longevidade de dias o entendimento. Terceiro, quando você for pedir conselhos, peça conselhos para quem tem autoridade para te aconselhar. Peça conselhos para quem tem competência para te aconselhar. Eu já falei aqui na igreja, você está passando uma crise no casamento e vai pedir conselho para quem já se divorciou 5 vezes? Se aquela pessoa não conseguiu manter o seu casamento, como é que ela vai te ensinar, te aconselhar a manter o seu? Se aquela pessoa não conseguiu permanecer casada, como é que ela vai te ensinar, te aconselhar para você permanecer casado? Está passando uma crise financeira, vai procurar conselho em quem já quebrou 5 vezes, em quem já quebrou 10 vezes. Se aquela pessoa não conseguiu prosperar, como é que ela vai te aconselhar a prosperar? Lucas 6:39, Jesus disse assim: um cego não pode guiar outro cego, porque ambos vão cair na cova. Isso vale para tudo na vida, irmão. Criação de filhos, está passando uma crise na criação de filhos. Você vai procurar conselho em quem nunca teve filho? Você vai procurar conselho com quem nunca foi pai ou mãe? Como é que vai te aconselhar a criar filho? Você está tendo um problema na sua vida espiritual, você vai procurar conselho com quem não tem compromisso com Deus? Você vai procurar conselho com quem não tem comprometimento com as coisas de Deus? Que as coisas de Deus não são prioridade para ele? É um cego guiando outro cego, meu Deus do céu. Mas eu quero profetizar hoje que esse ano Deus só vai colocar gente boa no seu caminho, meu irmão. Eu quero profetizar que esse ano Deus vai colocar gente que tem a senha para te abençoar, tem a chave para te prosperar, para levar você para o caminho do seu milagre. Pega na mão de quem está perto de você aí e diz para ele assim: nesse ano Deus vai colocar no seu caminho pessoas que vão te levar para o seu milagre. Fica de pé, irmão, em nome de Jesus. Eu quero declarar isso aí na sua vida hoje, ó. Você não vai ser exaltado, você não vai ser uma pessoa pessimista, você não vai fugir da sua realidade, você não vai usar a sua boca para maldizer, para ofender, para machucar os outros. E você vai pedir conselhos quando você precisar. Quando você estiver encalacrado na vida, achando que não tem mais saída, você vai ter a disposição de procurar alguém, e Deus vai levantar alguém para te ajudar. Aliás, eu posso declarar, porque eu sinto de Deus que tem gente que está aqui hoje vivendo dramas terríveis. Deus está dizendo para você: fica tranquilo, porque ainda nessa semana Deus vai levantar alguém para te ajudar, meu irmão. Deus vai levantar alguém para te ajudar. Pega na mão dessa pessoa que está perto de você aí. Pega na mão dessa pessoa. Eu quero declarar hoje, debaixo da autoridade do Espírito Santo,
Deus vai abrir as janelas do céu sobre a sua vida. Vai chegar para você uma bênção sem medida em nome de Jesus. Vai chegar para você algo que é espantoso. Eu estou profetizando que ainda essa semana, algo inacreditável, algo incomparável, algo inexplicável, Deus vai trazer e vai entregar na sua mão em nome de Jesus. E eu quero declarar isso aqui. Recebe aí aonde você está, irmão. Gente que está dizendo que você está morto, gente que está dizendo que você está acabado e destruído, essas pessoas vão reconhecer que você é um abençoado de Deus, e que você não está acabado nem destruído, mas a bênção de Deus ainda está sobre a sua vida. Recebe essa palavra aí em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Pega na mão aí de quem está perto de você, levanta aí. Vai chegar um tempo de vitória para você, tá? Leve isso aqui para casa, e quando chegar hoje você vai remoer isso, e amanhã quando você for para o serviço, voltar dele, você vai remoer isso. Deus vai virar cativeiros. Deus vai mudar a sorte aqui, meu irmão. Sua vida vai ser diferente. Eu estou profetizando aqui, você não vai ser mal sucedido não, você vai ser bem sucedido em nome de Jesus. Declara aí para quem está perto de você: você não vai ser mal sucedido não, você vai ser bem sucedido. Fala assim: tem uma vida de felicidade que está esperando por você. Levanta a mão aí, eu quero orar, e você vai orar também. E agora você não vai orar por você, você vai orar por ele. Ele vai orar por você, você por ele. Você vai orar por ela, ela vai orar por você. Nós vamos orar uns pelos outros aqui, porque hoje Deus está cancelando na vida de muita gente um futuro de tragédia. Deus está cancelando na vida de muita gente um futuro de infelicidade, de tristeza. E Deus está levantando um tempo de alegria, um tempo de resposta, um tempo de portas abertas, um tempo de milagre. Comece a orar por essa pessoa que você está segurando a mão dela aí. Vai, meu irmão, comece a orar. Deixa Deus usar você, deixa Deus usar a sua boca para abençoar essas pessoas aí. Vai abençoando, vai abençoando. Vai abençoando aí em nome de Jesus. Vai declarando uma bênção, vai declarando uma vitória. Senhor, eu profetizo hoje a vitória sobre a vida da tua igreja. Eu profetizo um milagre. Eu profetizo, Senhor, portas abertas hoje. Que ainda essa semana coisas extraordinárias e sobrenaturais venham sobre o seu povo, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos. Nessa noite eu repreendo projetos de morte, eu repreendo projetos de suicídio, eu repreendo projetos de separação, e eu declaro bênção, honra de Deus, prosperado, Senhor, milagre de Deus para a sua vida em nome de Jesus. Rashi andaravachar. Oh, aleluia. Cante, cante. Quando tudo diz que não, tudo diz que não. Ou parece que o mar não vai se abrir. levante sua mão e cante. Sei que não estou só. O que dizes sobre mim não pode se frustrar. Receba isso aí, irmão. Recebe isso aí, irmão. Recebe aí. Cante, cante bem alto, bem alto. O Deus do impossível. Sua desça. Recebe, recebe aí, irmão. Recebe aí, recebe aí, recebe aí, irmão.
Recebe isso. Recebe isso aí. Recebe isso aí, irmão. Levante as suas duas mãos assim. Eita. Levanta aí, irmão. Vai declarando uma palavra de vitória sobre a sua casa. Levanta as suas duas mãos. Declara aí uma palavra de vitória sobre os seus filhos. Uma palavra de vitória sobre a sua família. Declara aí, meu irmão. Declara aí uma palavra de bênção, uma palavra de vitória. Seus filhos vão ser homens e mulheres poderosos na mão do Senhor. Sua casa vai ter milagres. Aleluia. Aleluia. Cante bem forte. Venha em meu favor e cumpra em mim o teu querer, Deus. Olha aqui para mim. Tem uma unção especial e sobrenatural de Deus aqui essa noite, meu irmão. Eu não sei qual é o milagre que você precisa. Eu não sei qual é a bênção que você precisa. Mas agora você vai fazer um negócio. Você vai botar a mão assim sobre a sua cabeça. Eita. E o que você precisa, o que você quer, você vai declarar agora diante de Deus, que Deus vai fazer na sua vida, tá? O que você quer? Pastor, eu quero a salvação dos meus filhos. Você vai declarar agora: Senhor, eu declaro que eu vou receber autoridade para dar palavra para os meus filhos e eles vão voltar para a tua casa. O que você está precisando? Você está precisando de uma bênção financeira? Você vai botar a mão aí na sua cabeça agora e você vai dizer: Deus, eu declaro que a bênção do Senhor está sobre mim, e o Senhor vai abrir as portas financeiras sobre a minha vida. O que você precisa? Você precisa de uma bênção no seu casamento? Você vai declarar agora: Senhor, eu abençoo o meu casamento, abençoo a minha esposa, abençoo o meu marido. Eu declaro que o nosso casamento não vai ser destruído, a bênção do Senhor vai estar no meu casamento. O que você precisa, meu irmão? Qual que é a sua necessidade? Abra os seus lábios agora e vai declarando aí, vai declarando aí, vai declarando aí, vai declarando aí, vai declarando aquilo que você precisa, vai declarando o milagre que você necessita. Profetiza, declara sobre a sua vida, declare aí sobre você a bênção de Deus. Declara, porque é o Deus do impossível. Ele está aqui essa noite e Ele não se esqueceu de você. Ele não se esqueceu de você. Vai declarando, declare. Aleluia, aleluia. Eu declaro, Senhor, a tua bênção sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Eu declaro, Senhor, a vitória do Senhor sobre mim. Aleluia, aleluia. Para terminar, levante a sua mão e cante.